Um, dois, três, testando. Pessoal, então continuando a nossa aula aí sobre funções inorgânicas, né? Eu falei com vocês sobre ácido e base. Agora eu vou mostrar uma escala aqui, que é uma escala de pH e pOH, para a gente identificar se a substância é ácida ou se a substância é básica, tá bom? Através dessa escala aqui. Aí, quando a gente estiver medindo a concentração de H+ no sistema, a gente vai falar pH. Quando a gente estiver medindo a concentração de OH-, que identifica a base, a gente vai falar pOH, tá bom? Eu coloquei aqui no canto aqui, ó, né? Coloquei no canto aqui pH e pOH. Para a gente calcular a concentração hidrogeniônica, né, no sistema, basta a gente fazer menos log da concentração de H+. E se por acaso for a concentração de hidroxila, que é o OH-, vai ser menos log de OH-. Essa é a fórmula para a gente calcular a concentração de cada um deles, para identificar se é ácido ou base. E no final aqui tem uma outra regrinha, que é, se você somar a concentração de se você somar pH com pOH, a soma dos dois tem que dar 14, tá bom? O porquê disso? É porque a escala de pH ou de pOH, tanto faz, ela vai de 0 a 14. É a escala, né, para medir a acidez do sistema. Não passa disso, tá? Então, eu vou primeiramente conversar com vocês sobre pH. E tudo que eu falar para vocês sobre pH, né, serve também para o pOH. Essa escala aqui, ó, de pOH, ela é quase que ela não é utilizada, tá? Mas como ainda cai em alguns vestibulares aí, particulares, e também cai no Enem, eu vou mostrar para vocês como identificar, tá bom? Mas o que é bastante utilizado é o pH, tá? Então, ó, a escala vai de 0 a 14, de 0 a 14. No meio, que é pH 7, é neutro. Antes de 7 é ácido. E a escala após o 7, 8, 9, 10, é básico, tá bom? É básico. Então, antes de 7 é ácido, depois de 7 é básico, e exatamente no 7 é neutro, tá? Eu vou falar aqui o pH de algumas substâncias, só para poder comparar, tá? Então, por exemplo, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ele tem um pH aqui, ó, em torno de 2. Ele é uma substância ácida, e bem ácida, é perigoso, tá? Quanto mais próximo de 0 aqui, ó, mais ácido vai ser a substância, mais perigosa ela vai ser, tá bom? Soda cáustica, ela tem um pH em torno de 12. Ou seja, ela é básica, ela não é ácida. Muita gente acha que a soda, por ela corroer e queimar, acha que ela é ácida, mas não é, ela é básica. Mas está próximo da extremidade, está próximo de 14. Quanto mais próximo de 14, mais básica a substância vai ser e mais perigosa ela vai ser. Tá bom? Então, resumindo para vocês, com esses dois exemplos, quanto mais próximo de 0 ou quanto mais próximo de 14, mais perigoso vai ser a substância. Quanto mais próximo de 7, menos nocivo ela vai ser para a gente. Pessoal, isso eu estou me referindo à acidez, tá? Às vezes você tem um veneno neutro, com pH neutro, aí o pH dele é neutro, então o professor disse que não vai fazer mal para mim. Eu estou me referindo à acidez, a questão de corroer, a questão de queimar você entendeu? Você está com veneno com pH 7, se você tomar ele, você vai se lascar. Não façam isso, tá? Refrigerante, no modo geral, é em torno de no pH em torno de 4,5, mais ou menos. Tá? Se é 4,5, está abaixo de 7, quer dizer que o refrigerante é ácido, tá bom? O refrigerante é ácido. Leite longa-vida. O leite longa-vida é em torno de 8. Então ele é levemente básico,
tá? Aí, pessoal, agora vem a outra escala, né? A escala de pOH. Pessoal, a escala de pOH é o inverso do pH, tá? E olha só, eu falei para vocês que o ácido sulfúrico, o pH é 2, né? pH 2. Usando essa regrinha aqui, ó, eu consigo transformar esse pH em pOH. Então, ó, se o pH aqui é 2, somado com o pOH, tem que dar 14. Ó, se já tem 2, quanto que falta para dar 14? 12. Então, significa que o pOH correspondente é 12, tá bom? É só fazer o cálculo aqui, ó. Colocou 2 aqui, pOH 14. Passa o 2 para o outro lado, ele passa negativo. 14 menos 2, 12. Então, para esse pH 2, na escala pOH, equivale a 12. Aí você vem aqui e coloca 12. Ou seja, o ácido sulfúrico, olha só, ó, ele é ácido. E aqui, na escala de pH, ele também é ácido, tá vendo? Ó, nas duas escalas é ácido. Tudo ficou igual. Aqui, ó, a soda cáustica era 12. O pH. Se você colocar lá pela regrinha, ó, se aqui é 12, quanto que falta para dar 14? 2. Então, na escala pOH, né, a soda cáustica está aqui. E olha só o que ela vai ser, ó, básico. E na outra escala, qual é a classificação dela? Básico também. Então não mudou. Então essa escala de pOH é a mesma coisa, só que invertido. Aí o pessoal quase não usa mais, tá? Então o que eu dou a dica para os meus alunos é: memoriza o pH, a escala de pH bonitinho, e memoriza essa regra. E aí depois é só você transformar uma na outra, pronto, acabou, tá? Pessoal, agora aqui nesses exemplos aqui, ó, eu vou mostrar como utilizar aquelas fórmulas para calcular pH e pOH do sistema, tá bom? Por exemplo, se o exercício te fornecer a concentração de H+, e te pedir o pH, você vai usar aquela fórmula. pH é menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log. Qual foi a concentração de H+ que o exercício te forneceu? Nesse caso aqui, ó, foi 10 a menos 5. pH é igual a menos... Pessoal, quando você for fazer log com base 10, é só você cancelar essa base. É só você cancelar essa base e descer o expoente desce. Então, ó, é menos 5. Então vai ficar aqui, ó, menos 5. Log de 10 a menos 5 é menos 5. Então, pH é igual, menos com menos, mais 5. Então, o nosso pH aqui, pessoal, ó, o nosso pH é 5. Essa substância é ácida, neutra ou básica? Aí você vai lá na escala de pH, abaixo de 7, ela é ácida. Então, essa substância aqui, ó, é um ácido. Tá, e se eu quisesse esse valor de pH, e se eu quisesse em pOH? Aí é só você subtrair de 14, porque a soma, né, tem que dar 14, né? Então 14 menos 5 dá quanto? 9. Então se eu quisesse em pOH, era só subtrair de 14. Então, e você pode dizer que 9 aqui na escala de pOH, ó, pOH, o 9 está acima de 7. E acima de 7 é ácido, ou seja, ó, a classificação continua a mesma. Não mudou, essa substância é ácida. Agora, o segundo exemplo aqui. E se o exercício te desse a concentração de OH menos? E aí, como que você ia fazer? Mesmo procedimento, é a mesma fórmula. pOH é igual ao log, é igual a menos log da concentração de OH menos.
Você pode ver que mudou só a notação. Em vez de eu colocar H+, eu estou colocando OH-. E se é OH-, então aqui é POH e não pH. Então, continuando. POH é igual a menos log. Qual foi a concentração que foi fornecida? 10 a menos 12. Então, POH é igual a menos O base 10, cancela e desce o expoente. Então, menos 12. POH é igual a 12. E se eu quisesse saber o pH? O pH aqui, ó. É só subtrair de 14. 14 menos 12 é 2. Porque a soma dos dois tem que estar 14. Ó, a soma dos dois tem que estar 14. Então lá, ó, 12 mais 2, 14. Então o pH é 2. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, pH2 ou POH12, ó, POH12 ou pH2, ele também é ácido. Então também é uma substância ácida. Tá? Agora, pessoal, esse outro exemplo aqui é o que vai cair bastante para vocês, ó. É quando tem um número junto com a base 10. Como resolver isso? Tá? É bem simples. Eu vou mostrar aqui esse exemplo para vocês e aí fica o exercício para vocês fazerem. Aqui, ó. pH, no caso, ó, é concentração de H+, então é pH é igual a menos log da concentração de H+. Beleza. Mesma forma. pH é igual a menos log. Só que aí, quem é a concentração de H+? É 2 vezes 10 a menos 4. Tá, para resolver isso aqui, a gente pode fazer assim, ó. pH é igual a menos. Quando está multiplicando, pessoal, você tem que tirar o log de um número que está multiplicando por outro. É só você fazer assim, ó, pegar o log de 2 mais log de 10 a menos 4. Você pode separar ele e somar os seus log, tá? Você tira o log separado e soma, sem problema nenhum. Então, pH é igual a menos... Ah, professor, qual que é o log de 2? O exercício vai te fornecer esse log. Tá aqui, ó. Log de 2 é 0,3. Então, você vai colocar aqui 0,3. E qual que é o log de 10 a menos 4? Esse eu te ensinei. Se cancela a base 10 e desce o expoente. Aí, pessoal, ó, menos com mais é menos, né? Então, menos 4. Então, pH é igual a menos 0,3 menos 4 dá menos 3,7. Tá? Menos 3,7. E menos com menos dá mais 3,7. Ó, pH ácido. E se eu quisesse isso aqui na escala POH? Aí eu vou fazer a regrinha aqui bonitinha para vocês entenderem melhor. Então, se fosse em POH, você coloca a regrinha, ó. pH mais POH tem que dar 14. Então, o pH eu sei que é 3,7 mais POH tem que dar 14. Aí eu passo 3,7 para o lado direito, vai passar negativo. Então fica POH é igual a 14 menos 3,7. Então, POH, lembra que eu falei para vocês agora? É só subtrair de 14, né? Então 14 menos 3,7 dá 10,3. A escala no POH, se eu quisesse transformar. Tá bom? Então, com isso, pessoal, eu estou mostrando para vocês como identificar essa substância ácida na escala pH e na escala POH.
Agora eu vou pausar aqui e vou falar com vocês sobre sais e óxidos, tá bom? Bom, pessoal, então, continuando nosso conteúdo sobre funções inorgânicas, agora eu vou falar com vocês sobre sais, como identificar e a sua classificação. E na sequência eu vou mostrar a nomenclatura deles, tá bom? Bom, com relação aos sais, pessoal, os sais, eles são produtos de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, tá? De uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, um ácido, no caso o ácido clorídrico. Como eu identifico ele? Basta eu olhar no início, se vai aparecer H, se aparecer o H é ácido, e eu tenho uma base, hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica. Como que eu identifico? Eu vou olhar se tem um OH no final, tá? Se eu tenho um OH no final. Se eu colocar esse ácido e essa base em contatos na mesma proporção, na mesma quantidade de íons de cada um, se eu colocar eles juntos, eles vão se neutralizar perfeitamente. De tal maneira, pessoal, que esse H aqui, ó, vai se ligar com esse OH. Eles se juntam, formando aqui, ó, OH, que na verdade é a água, formando água. E o que sobrou, pessoal, ó, o que sobrou, que é o Cl e o Na, né, ficou sobrando, eles também vão se juntar na sequência. O Na, como ele está no início, ele é o positivo, ele continua no início. O Cl, como ele está no final da fórmula aqui, ó, ele continua no final da fórmula. Então, formando cloreto de sódio, que é o nosso sal, tá? Formando cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então, aqui, ó, eu tive uma reação de neutralização. Eu neutralizei o ácido com a base. Se eu colocar eles exatamente na mesma concentração. Isso aqui, pessoal, essa reação de neutralização, o pessoal faz com leite. O leite, quando é retirado da vaca, ele naturalmente é ácido. E esse meio ácido, as bactérias se multiplicam facilmente. E aí o leite acaba perdendo, entendeu? Acaba perdendo. Então o que o pessoal faz para prolongar a vida desse leite? É neutralizar essa acidez, deixar o leite neutro. Aí vem esses leites de supermercado, conhecido como leite longa-vida, né? Tem uma vida maior do que o leite natural, tá? É porque eles neutralizam a acidez. Só que o problema é que, por exemplo, surgiu aí até uma denúncia nos jornais, né? Que o leite estava com soda cáustica, não sei o que. Pessoal, a soda cáustica é o ideal para neutralizar a acidez. O problema é que o pessoal não estavam calculando a concentração exata e simplesmente estavam adicionando soda sem fazer os cálculos. E aí o que acontecia é que neutralizava a acidez do leite, mas ficava com excesso de soda. Então você tinha o sal, no caso lá o sal que formou, a água que formou da neutralização, só que ficava com excesso de soda. Isso não pode. A pessoa tem que calcular exatamente a quantidade que ela precisa. Não pode sobrar. Você entendeu? Aí a pessoa estava tomando leite com soda. Realmente, aí não pode, tá? Mas uma vez que neutralizou tudo, você pode ver, ó, no final dessa reação aqui, ó, eu não tenho ácido clorídrico e eu não tenho soda cáustica mais. Eu tenho água salgada, água com sal de cozinha. Só isso que eu tenho. Não tenho, repito, não tenho mais ácido clorídrico e nem soda cáustica. Simplesmente água com sal, tá? Vamos agora para a classificação. Primeiro, presença de oxigênio. Eu vou ter o sal oxigenado, quando tiver oxigênio na sua estrutura, conhecido também como oxissal. Exemplo aqui, ó, nitrato de potássio. Se você olhar na estrutura dele aqui, ó, você vai ver que aparece oxigênio. Então, esse sal é oxigenado, tá bom? E também temos o sal não oxigenado, que não vai aparecer oxigênio, igual o nome está sugerindo,
tá? Cloreto de sódio, cadê o oxigênio aqui, ó? Não tem. Então esse é um sal não oxigenado, tá bom? Continuando. Segundo, o número de elementos. O número de elementos que compõem o sal. Se for 2 elementos, cloreto de potássio, 2 elementos, é sal binário. Só tem 2 elementos. Sulfeto de sódio, tá bem, ó. Ah, mas tem 2 sódios. Tá, mas quantos elementos diferentes tem? Só 2. Tem o sódio e o enxofre, tá? Então 2, então é binário. Sal ternário vai ter 3, ó. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, então ternário. Aqui também, ó, ternário. E lembrando que esse daqui, ó, é um sal não oxigenado. E esse outro é um sal oxigenado, tem oxigênio. Sal quaternário, que tem 4 elementos diferentes. 4 elementos diferentes, ó, N, H, Cl e O, né? Formando o sal em questão. Terceiro, natureza dos íons: sal normal, hidrogênio sal, hidroxissal, tá? Aqui, pessoal, ó, eu vou começar pelo de baixo e voltando. Ó, hidroxissal, hidrogenosal, o nome já está sugerindo. Hidrogênio, hidrox. Pessoal, olha só, se aparecer no meio, é no meio, não é no final e nem no início, é no meio. Se aparecer no meio da estrutura OH, eu já mostrei para vocês, OH é o hidrox. Então esse carinha aqui, ó, ele é um sal com caráter básico, tá? Um sal meio básico. Ele é conhecido como hidroxissal, pois tem uma hidroxila no meio. Agora, se aparecer o H no meio, ó, pessoal, ó, da estrutura, é de hidrogênio, hidrogenosal, tá? Hidrogenosal. Então esse sal tem um caráter um pouco ácido, tá? É um sal ácido e sal básico. Agora, e se não aparecer nada no meio, nem o H e nem o OH aqui no meio, aí é um sal normal. Ele não tem caráter ácido e nem básico, ele é normal, ele é neutro, pronto, acabou, tá? Então pode ter sais ácidos e sais básicos, tá? Além de normal, tá bom? Continuando. Presença de água no retículo cristalino. Isso aqui é o seguinte, pessoal, quando a gente pega o sal e tenta purificar ele, a gente vai tirando as suas impurezas e vai tirando a água. E até que ele vira o sal, aquele sólido, né? Aquele sólido que a gente é acostumado a manusear. Só que tem alguns sais que quando a gente está transformando ele em sólido, né? Tirando as impurezas, tirando o líquido e tal, na sua estrutura cristalina, que vai formar ali, aquele sólido, tem água na sua composição para formar a sua estrutura. Alguns não têm, mas alguns têm sim. E aí nós temos a classificação, ó, sal hidratado e sal anidro. O hidratado quer dizer que quando a gente seca ele, tenta e transforma ele em sólido, tipo assim, ele está dissolvido lá na água, aí eu tiro toda a água que eu consegui e deixo ele sólido. Em alguns casos ele vai ter água na sua estrutura, mesmo ele sendo sólido, que são conhecidos como sal hidratado. No caso tem um exemplo aqui, ó, cloreto de cálcio. Ele é dihidratado, tem duas moléculas de água na sua estrutura. E o sal anidro não tem água na sua estrutura, você consegue secar ele perfeitamente, ele não precisa dessa água. É o cloreto de sódio, sulfato de magnésio, tá? Não tem água no final. A estrutura vai aparecer a água, tá, pessoal? Não tem como eu falar para vocês assim, esse sal aqui, ele é hidratado ou anidro, ou seja, né, sem água. Aí você vai e fala, você olha a estrutura e fala, é anidro. Aí eu vou e coloco lá na prova. Não era hidratado. Não, professor, você não pôs a água no final. Se não pôs a água, tem que pôr, tá? Vai vir na anotação. Bom, agora eu vou dar uma pausa de novo e vou falar sobre a nomenclatura dos sais e já começar a falar sobre os óxidos com vocês.
Pessoal, então continuando, agora eu vou falar sobre a nomenclatura dos sais, para depois falar sobre óxidos com vocês. Tá, nomenclatura dos sais, a regrinha está aqui, ó. Você vai começar pelo nome do ânion, colocar di e mais o nome do cátion, tá bom? Nome do ânion, mais di, depois o nome do cátion. Então, exemplo aqui, ó, eu coloquei para vocês Z NO2, fecha parênteses, 2. Como que vai ser o nome desse sal aqui? Bom, você vai... Tem uma tabelinha para consultar esses cátions e esses ânions, tá? Eu já postei essa tabelinha na aula anterior sobre ácido e base. Lá na lista de exercício, quando você abre a lista, a primeira coisa que aparece é essa tabelinha, tá bom? Então, você indo lá nessa tabelinha e consultando, esse íon aqui, ó, esse cátion, no caso Zn2+, o nome dele é zinco. É o mesmo nome do elemento, tá? É o mesmo nome do elemento zinco. E esse outro NO2 aqui, ó, é o nitrito. Ele é o nitrito, tá bom? Bom, se eu sei agora o nome do cátion e o nome do ânion, aí eu vou seguir a sequência aqui, ó. Eu vou começar pelo ânion, que é o negativo. Então o nome dele aqui vai ficar assim, ó. Nitrito, ó, que é o ânion, colocar o di aqui, e o nome do cátion, o nome do cátion aqui no caso é zinco. Então, esse carinha aqui, ó, é o nitrito de zinco, tá? Nitrito de zinco. O outro aqui, ó, Ca3, abre parênteses, PO4, fecha parênteses, 2. Como vai ficar o nome desse sal? Bom, aí vai lá na tabelinha, o Ca é 2+, ele é o cálcio, e o PO4, ele é o 3-. Então, ele é o fosfato. Lá na tabelinha tem lá o nome, fosfato, né? Aí, vou dar o nome começando pelo ânion. Ou seja, eu sempre começo do final para o início, tá? Sempre do final para o início. Então, o nome dele vai ficar fosfato de... E o nome do cátion, que é cálcio. Tá vendo? Não é tão complicado. Só que existem alguns metais, pessoal, que eu já havia falado lá sobre ácido e base, que eles podem ter várias cargas, no caso 2 ou 3 cargas, aí eles vão ter nomes diferentes, igual o níquel, que eu coloquei como exemplo, o ouro, o chumbo, o ferro. Então, aqueles metais de transição, tá, que a gente trabalhou lá na tabela periódica. Então, ó, aqui, por exemplo, o níquel, existe o níquel 2, conhecido como niqueloso, e existe o níquel 3+, ó, níquel 3, conhecido como niquélico, tá? Niquélico. Então, voltando aqui no primeiro aqui, ó, então esse Ni aqui é niqueloso ou níquel 2, e o CO3, ó, CO3 que é o 2-, ele é o carbonato. Então aqui eu vou ter dois nomes, tá bom? Eu vou ter carbonato de níquel 2 ou carbonato niqueloso. Tá bom? Então, se falou carbonato niqueloso, na verdade é o carbonato de níquel 2. E o outro, a mesma coisa, ó. Então, nós temos aqui o sulfito, que é esse SO3. Lembrando que eu fui lá na tabelinha, procurei, achei ele. Ele tem essa carguinha 2-, lá na tabela aparece isso. Ele é o sulfito. Então, vai ficar assim, ó. Sulfito de níquel 3 ou sulfito
niquélico, tá? Então nesse caso aqui, quando tiver duas valências, o elemento tiver a possibilidade de formar duas valências ou mais, aí ele vai ter nome diferente, tá bom? Então com isso a gente encerra agora sais. Vou dar uma pausinha aqui e vou começar a falar sobre óxidos. O óxido, ele é pequenininho, tá? A teoria sobre ele, e a gente vai finalizar então a nossa aula dessa semana, tá? Bom, pessoal, continuando aqui, agora eu vou falar com vocês sobre óxidos, que é a última função inorgânica. Lembrando que eu já falei com vocês sobre ácido, base, eu falei agorinha sobre sais e agora óxidos. Pessoal, os óxidos é o mais fácil de todos, tá? Ó, são compostos binários, eles só podem ter dois elementos na sua composição. Se tiver três ou mais, não é óxido. E tem que ter oxigênio, e o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Ou seja, o oxigênio sempre vai aparecer no final da fórmula, ó, sempre no final da fórmula, pois ele é o mais eletronegativo, tá? Então, nesses exemplos aqui eu coloquei, ó, o dióxido de carbono, olha só. Você tem dois elementos formando, que é o carbono e o oxigênio. Aqui é o óxido de sódio. Você tem o sódio e o oxigênio, tá? Ah, mas tem dois sódios, tá? Mas é sódio. É número de elementos diferentes, só tem dois. Beleza, a água também, ó, é um óxido, a água é um óxido. Só que, pessoal, então, ó, se o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, na tabela periódica existe apenas um elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Existe apenas esse elemento. Então, quando o flúor estiver ligado no oxigênio, e existem duas possibilidades de estruturas, que são essas duas que eu estou colocando aqui, ó. Quando isso aparecer, ele é exceção, não é óxido, tá bom? Apareceu os fluoretos de oxigênio ali, ó, não é óxido. Então eu já coloquei aqui as duas estruturas, apareceu, não, repito, não é óxido, tá bom? O restante vai ser. Classificação dos óxidos, só tem duas, ou ele vai ser básico ou ele vai ser ácido. Aqui, assim, são só duas, mas é difícil de identificar para vocês, né? É difícil de identificar. Mas se eu tiver um óxido que reagir com a água e ele formar uma base, então esse óxido é básico. Ou se esse óxido reagir com ácido e neutralizar ele, ó, formou um sal, esse aqui é um sal. Não tem H no início, não tem OH no final, não tem oxigênio na sua estrutura, então ele é um sal, tá? Ele é um sal. E formou água, ou seja, neutralizou o ácido. Para neutralizar o ácido eu preciso de uma base, então significa que esse sal é básico, tá? Aqui, se eu tiver um óxido que reagindo com a água forma um ácido, e só basta eu olhar no início, ó, tem H no início, é ácido. Então esse óxido é ácido. Ou, se ele reagir com uma base e neutralizar ela formando sal e água, então significa que esse óxido é básico, tá bom? Então o problema aqui, pessoal, para vocês é as reações, é você olhar e tentar enxergar o que vai ocorrer se eu colocar aquele óxido na água. Se ele vai formar uma base ou se ele vai formar um ácido, tá bom? Mas é só isso aqui que é a classificação. Agora vem a nomenclatura. Pessoal, a nomenclatura ela é fácil também, só que ela tem um detalhe. Existem óxidos moleculares e existem óxidos iônicos. Então, em cada situação eu vou ter uma nomenclatura diferente, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, como que eu sei se o óxido é molecular? O oxigênio vai estar ligado a um não metal ou o hidrogênio. Então tá aqui o oxigênio, ó. Ele está ligado no carbono. Pessoal, carbono, vocês acham que é metal ou não metal? Não metal. Nitrogênio, hidrogênio, o que vocês acham? É metal esses elementos? Não, não são metais. Agora, ó, ferro, cálcio, sódio, esses são metais. Então vai formar óxido iônico.
Pessoal, quando você tiver então um óxido molecular e precisar dar o nome, você sempre vai ter que colocar uns prefixos antes para indicar a quantidade de cada elemento na sua molécula. Exemplo, aqui ó, eu sempre vou começar do final para o início, e o final é o óxido, é o oxigênio, óxido. Mas tem quantos oxigênios aqui nesse primeiro? Só tem um. Então eu vou colocar assim, ó, mono, para dizer que é um, monóxido, aí já emenda, né? Monóxido de, aqui ó, tem quantos carbono? Tem um também. Então monocarbono. O outro, ó, o outro já são dois, ó. Então 2 é de, aí eu emendo o óxido de, aqui ó, quantos carbono tem aqui? Tem só um. Então carbono. Só que para o carbono aqui, pessoal, para o carbono, como ele é mono, esse mono aqui para o carbono, não é para o oxigênio. O oxigênio você tem que colocar monóxido e dióxido, trióxido, pentóxido e assim por diante. Mas para o carbono, esse mono tanto faz se você colocar ou não, tá bom? Então se você vê escrito monóxido de carbono sem o mono ali, não está errado. Ou dióxido de carbono sem o mono, também não está errado, tá bom? Pode deixar sem, só para mono, tá bom? Di não. Continuando, aqui o outro, ó, são 5 oxigênios, 5 é penta. Então, pentóxido de nitrogênio, ó, nitrogênio, só que são 2. Então, di para dizer que são 2, nitrogênio. A água é monóxido de que são 2, ó, 2H, 2 hidrogênio, de hidrogênio. Esse aqui que é o nome verdadeiro da água, ó. Água é um nome popular, um nome tipo comercial, mas o nome oficial dela é monóxido de hidrogênio, tá bom? Agora, quando for compostos iônicos, você não precisa colocar esses prefixos, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, você não vai precisar, é só óxido e o nome do metal. Pronto, e acabou. Então nesse caso aqui, ó, como é um metal, então é simplesmente óxido de, qual é o nome do metal? Sódio. Então é óxido de sódio. Pronto, acabou. O outro aqui, o metal é cálcio. Então óxido de cálcio. Né? Mas aí, de novo, entra aquele probleminha dos metais de transição, que pode ter duas configurações ou mais. Eu coloquei só um exemplo aqui, o ferro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever ele mais um pouquinho mais aqui para trás aqui. Então, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o ferro 2, também conhecido como ferroso. Então eu vou ter dois nomes. Eu vou ter óxido de ferro 2, óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. Óxido ferroso.
E aqui embaixo eu tenho outro ferro, que é o ferro 3. Então aqui eu vou ter óxido, ferro, óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Pessoal, lembrando que ferro 2, ferro 3, está tudo na tabelinha que já foi passado lá em ácidos para vocês. Lá aparece ferro 2 ou ferroso, ferro 3 ou férrico, tá? Para você poder dar o nome aí, para os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Essa tabelinha é a mesma para os 4, tá bom? É a mesma para os 4. Então, com isso, pessoal, encerro a nossa aula dessa semana, que é sobre pH, pOH, sais e óxidos, tá bom? E aí, nessa semana, eu vou ver se eu posto aí para vocês, né, a resolução da lista passada, para a gente fazer o teste e fazer a resolução dessa lista dessa nova lista que eu vou postar agora quinta-feira para vocês, tá?